Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa Bristo, do canal Bristos Books. A última resenha do mês vai ser sobre o livro Flores para Algernon, do autor Daniel Case, lançado pela editora Aleph. Este livro tem 284 páginas e ele vai contar a história do Charles Gordon, que é um homem de 32 anos, que ele tem um QI baixo de 68. E ele é convidado, ele é chamado para ser uma cobaia, né? um experimento para aumentar a inteligência dele. Então de 68 ele pula para mais de 100 no QI dele. 180, se eu não me engano é 185 que ele chega a ficar. Então ele vira um super gênio. Só que o Charles, como ele tinha esse retardo mental, ele sofria muitos abusos, muitas zombarias, muitas brincadeiras de colegas de trabalho e de outras pessoas. Ele não tinha a noção disso, ele não tinha noção do que era certo, do que era errado, do que era uma brincadeira, do que era uma coisa ruim. Então ele achava que todo mundo era amigo dele, todo mundo gostava dele e era isso. Só que quando ele vai ficando mais inteligente, a inteligência dele vai aumentando, algumas memórias vão retornando também. Então a gente vai começar a acompanhar o Charles, ele voltando às lembranças do passado dele, na infância dele, e das próprias lembranças mais atuais, né, na questão do trabalho, por exemplo. Então ele começa a perceber que aqueles amigos que ele tinha na cabeça que era amigo dele, que gostavam dele, na verdade estavam só brincando, rindo dele. Levavam ele para beber e faziam ele fazer muitas coisas erradas, muitas brincadeiras sem graça, e ele não percebia que aquilo era errado na época. Ele não tinha essa consciência, ele não tinha esse poder de pensar, né, de que era errado. E a gente vai conhecer também a infância dele, uma infância muito difícil, porque ele era uma criança diferente das outras. Ele tinha esse problema e a mãe dele não enxergava isso, não cuidava dele da maneira que deveria cuidar. Então ela batia nele, gritava com ele, tratava ele muito mal. Então ele tem alguns bloqueios, alguns traumas relacionados a isso por conta da mãe dele, por conta dos abusos na infância. E quando a irmã dele nasce, a Norma, ela nasce, ele é praticamente expulso de casa, porque a mãe não quer que a filha tenha contato com um retardado, com um deficiente como ele, que isso pode estragar a vida da irmã. Então em muitos momentos eu fiquei com raiva, eu fiquei triste em ver aquilo acontecendo com o Charlie, sabe? Toca muito a gente se comove muito com as cenas da infância dele, ver como que ele era maltratado, como ele era mal compreendido. Porque tudo que ele queria era ser amado, né? Era ser um bom menino, ser um bom garoto. Então, porque a mãe dele sempre falava isso pra ele, que ele era um bom menino, diferente dos outros, mas um bom menino. Então ele sempre queria ser assim. Então, quando ele completa 32 anos de idade, ele está estudando em uma escola, né, especial para pessoas como ele, e com pessoas de baixo QI. E ele conhece a professora Alice Quinha, e ela o convida, né, ela indica ele para esse teste de aumentar a inteligência dele. Então a gente vai começar a ver esse desenrolar de acontecimentos e o que acontece nesse livro. O livro ele é um romance epistolar. O que seria esse romance epistolar? Um romance epistolar são contados em forma de diário, de cartas, de bilhete. E nesse caso aqui a gente vai acompanhar o diário do Charles. Na verdade, um relatório de progresso que os médicos pedem para ele fazer, para ir acompanhando as mudanças dele antes e depois da cirurgia, né? Como é que a mente dele era antes e depois da cirurgia. Então ele começa a escrever esse diário para relatar tudo o que está acontecendo com ele. E é por isso que a leitura é bem fluida, a gente consegue ler bem mais rápido por conta disso. Que os relatórios, por exemplo, dia 20 de março é um capítulo, aí termina e vai para outro dia. Então acaba sendo curtos os capítulos, então a gente consegue ler de uma maneira mais tranquila, uma maneira mais fluida. Então o Charles, ele é operado dia 8 de março e ele começa a ficar mais inteligente, a inteligência dele começa a aumentar lá para o dia 24 de abril, eu até marquei aqui. O livro, ele é um dos livros que as pessoas falam que é um dos livros mais difíceis de traduzir.
junto com Forrest Gump e Laranja Mecânica, que também são da Aleph. Então a gente pode ver que a editora gosta de um desafio, né? Gosta de se desafiar. Por que esse é um livro difícil de traduzir? Nas primeiras páginas, a gente vai ver o Charles com um QI baixo. O Charles não aquele super gênio que a gente vai conhecer logo na frente. Então ele escreve de uma maneira errada, ele não sabe ortografia, não sabe pontuação, então ele escreve as palavras de modo errado, ele tem uma mente muito infantil. Então, logo nas primeiras páginas a gente vai ler exatamente assim, ele escrevendo tudo errado, tudo do jeito errado. Então por isso que é difícil traduzir esse livro, exatamente por conta disso, por conta desses erros, dessa de grafia do Charles. Originalmente esse livro era um conto, o autor lançou em 1959 em uma revista de ciência e ficção científica e ganhou até prêmio, ganhou o prêmio Hugo, se eu não me engano. Então em 1976 o autor resolveu trazer isso como um romance, né, como um livro mesmo. O autor, ele contou que a ideia dele para escrever o livro foi quando ele parou para pensar assim, nossa, os meus estudos estão atrapalhando o meu convívio com a minha família e com os meus amigos. O que aconteceria se a gente pudesse aumentar a inteligência das pessoas? Quais seriam as consequências disso? Então o autor pegou essa ideia, ele criou essa ideia para escrever o conto e logo após o livro. Eu acho que esse livro é muito, muito importante. Acho que todo mundo deveria ler esse livro. É muito necessário, porque a gente faz muitas reflexões em cima desse livro. O Charles, ele faz essas reflexões, ele puxa a gente para fazer essas reflexões junto com ele, porque quando ele começa a ser estudado, depois da cirurgia, começa a ser analisado, estudado, mexido, cutucado ali e aqui, ele para e pensa assim, eles estão me tratando como uma cobaia. Parece que agora, depois que eu fiquei mais inteligente, eu sou uma pessoa para ele, eu sou um ser humano. E é assim que os médicos e as pessoas tratam ele. Como se antes da cirurgia ele não fosse nada. Ele fosse apenas um ser ali encostado. E ele não é. Nunca foi. Ele tinha sentimentos, ele tinha gostos, ele tinha uma vida antes e depois da cirurgia. Ele não nasceu depois da cirurgia. E ele começa a se sentir incomodado com isso, porque ele não quer que as pessoas vejam ele daquela maneira. Então ele começa a pensar sobre si mesmo, sobre as memórias dele, sobre o que ele é, quem ele é de verdade. E o livro traz isso muito pra gente. O que é ser um ser humano? O que te torna um ser humano? A gente começa a parar e pensar nisso. Eu me arrastei um pouco na leitura justamente por causa disso. Porque muitos parágrafos e diálogos era tipo um tapa na nossa cara, entendeu? Tipo assim, muitas coisas que o Charles falava mexia comigo, porque realmente a gente tinha que parar e analisar exatamente isso, né? E do quanto assim, a inteligência, o que é a inteligência? O que identifica uma pessoa como inteligente ou não? Entendeu? Só porque uma pessoa não pode se expressar da maneira correta, escrever da maneira correta, falar da maneira correta, ela é menos que você, ela é inferior a você. Então é isso que o Charles começa a trazer pra gente também. E ele vai percebendo que essa inteligência dele, essa genialidade dele toda, vai começando a se deteriorar também. Então a gente vai refletindo muito sobre o livro, refletindo muito sobre a vida. A gente realmente um livro assim, que puxa a gente fundo para a realidade. E a gente se emociona muito com o Charles, com as histórias do Charles. Esse livro, ele também já virou um filme que o autor Clift Robertson ganhou como melhor ator. Não me lembro exatamente o ano agora do livro, acho que foi na década de 70 o filme, aliás. E já virou uma peça musical montada na Coreia também. Então ele é um livro que ainda tem muitas influências até hoje na mídia em geral, né, na cultura do cinema e tudo mais até hoje. Então o autor, ele resolveu escrever esse romance realmente para fazer a gente refletir, principalmente porque ele também dava aulas para pessoas com QI baixo, então a inspiração dele também foi por conta dos alunos dele. Então é um livro assim, que eu recomendo muitíssimo todo mundo ler, que é um livro assim que realmente a gente se sente impactado no final do livro, a gente se sente impactado com cada parte, com cada momento do Charles, porque o Charles vai se descobrindo muitas coisas, e vai descobrindo o desejo por mulher, e vai descobrindo o que é o certo, o que é errado, o que é a moral,
entendeu? Então a gente acaba se apegando muito ao Charles, porque ele é um personagem que a gente se apega muito rápido, que a gente quer proteger, que a gente quer entender ele melhor. Então é muito bacana. E o livro é belíssimo, vocês podem ver aqui. Ele é muito bonito, o livro, tá aqui. O Algernon, que é mencionado aqui no livro, ele é um ratinho. Ele é um ratinho que foi a primeira cobaia usada nesse experimento, né? O Charles é o primeiro ser humano utilizado no experimento, mas o Algernon, ele é o animal que é utilizado primeiro que o Charles para esse experimento de ficar mais inteligente, aumentar o QI. O autor fez até uma autobiografia falando, né, sobre a relação dele com os personagens e tudo mais. Eu achei isso muito interessante. E o livro também, ó, adorei a cor amarela, é muito bonito. Então, é isso, gente. Se você gostou da resenha, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar e, claro, se inscrever no canal pra gente crescer cada dia mais, tá ok? Beijos e muito obrigada!